Muito. Bom dia, muito obrigado pelo convite da COFACE. Vamos então falar sobre os efeitos da crise da Ucrânia na economia europeia, mundial, nas relações internacionais, no sistema mundial, e porque é disso que se trata, também no impacto da nossa forma de nós organizarmos no mundo. Contamos ter aqui connosco o Bruno Moura Fernandes, Head of Macroeconomic Research da COFACE, mas para já dava a palavra ao José Monteiro da COFACE Portugal. Muito obrigado. Mais uma vez é um prazer estar com todos, com o Ricardo Alexandre. Lamentavelmente, como perceberam, nós estamos com um pequeno handicap, um pequeno problema de ligação do Bruno, que ele não está em Portugal e está com um problema de ligação de linha. Estamos a aguardar a todo momento que ele possa, de facto, fazer parte deste painel. Mas, como estamos a viver momentos de incerteza e momentos de dificuldade, este é o momento que estamos a enfrentar. O Bruno não se consegue ligar. O Bernardo Divo Cruz, que era o nosso convidado também para falar um pouco sobre o tema da guerra, também não pôde estar, porque, como sabem, presentemente é o Secretário de Estado de Internacionalização e, como tomou funções há muito pouco tempo, não conseguiu de facto estar presente no webinar, mas prometeu-nos que muito em breve fará parte, enfim, de uma nossa conferência Risco País, em que falará já de temas da internacionalização e um pouco daquilo que o novo governo estará a pretender fazer. Enquanto o Bruno não faz parte deste nosso processo, eu, se calhar, faria 2 ou 3 questões ao Ricardo Alexandre, beneficiando do facto de ele ser um jornalista que convive com estes temas, que tem-nos dado o prazer de participar em vários telejornais da SIC, também como comentador do momento em que vivemos, e depois falarei um pouco também do que nós, COFACE, estamos a viver neste momento, como estamos a ver todo este processo, que preocupações estamos a ter, mas o Bruno conseguiu entrar, Ricardo, e portanto penso que conseguimos chegar ao fim deste nosso processo. Muito bem. Vamos então já daqui a pouco avançar para o Bruno. Queria só deixar algumas notas introdutórias. Ontem, perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não disse nada sobre o qual muitos no mundo já não tivéssemos pensado, na necessidade de reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas aquilo que Volodymyr Zelensky disse tem um peso simbólico muito grande, não só por nos confrontar com a evidência de que o direito de veto dos 5 membros permanentes, Estados Unidos, França, Reino Unido, e no caso que importa Rússia e China, o direito de veto leva de alguma forma à inação ou à falta de aplicação prática daquilo que é votado, por exemplo, em sede da Assembleia Geral, mas teve sobretudo o poder simbólico da proposta que fez de acolher uma conferência global numa Kiev pacífica para determinar a reforma do sistema de segurança mundial, ou seja, o presidente ucraniano a dizer-nos que a capital do país resistiu e que está até pronta para receber uma conferência internacional, uma conferência de alcance global para ajudar a reformar o sistema mundial. E isso não deixa de ser um primeiro sinal interessante. Zelensky é presidente de uma população resiliente, como sabemos, altamente mobilizada para aquilo que está a acontecer e otimista. 95% dos ucranianos acreditam na vitória sobre a Rússia. Há um recorde de 91% de apoio à adesão à União Europeia. De qualquer forma, há sondagens diferentes, obviamente. Esta são os números que nos chegam da Ucrânia. Há, de qualquer forma, uma sondagem recente feita pelo Rating Group em que o número de entrevistados que acreditam que a Ucrânia pode vencer a guerra nas próximas semanas caiu de 47% para 35% desde a sondagem anterior publicada há 2 semanas. Ou seja, há a percepção de que a Ucrânia pode vencer a guerra e há também uma percepção crescente de que a guerra pode ser mais duradoura do que pensávamos, e isso não deixa de ser também um passo interessante. A Comissão Europeia propõe novas sanções à Rússia, proíbe importações de carvão, proíbe navios russos de entrar nos portos da União Europeia. Ursula von der Leyen
anunciou a proposta que inclui a proibição de importação de carvão russo, proibição total de transações de 4 bancos russos, incluindo o segundo maior banco da Federação Russa, o VTB. Isto tudo somado, nesta altura, 23% daquilo que representa o mercado bancário russo tem a atividade suspensa na relação com a União Europeia, proibição de navios russos, como já disse, de aportar em portos da União, proibição de operadores de transportes rodoviários russos e bielorrussos de entrar na União Europeia. Portanto, medidas económicas muito fortes, cada vez mais fortes. Já esta manhã, o Presidente do Conselho Europeu, a Presidente da Comissão e o chefe da diplomacia, José Borrell, falaram no Parlamento Europeu. Foram 3 discursos sobre este momento marcante e definidor que é a guerra da Ucrânia, e foram 3 discursos em que todos deixaram, de alguma forma, a porta aberta para o reforço de sanções e o reforço de sanções particularmente dirigidas ao setor da energia russa. A União Europeia está a discutir também a posição de sanções a executivos russos de alto nível. Uma notícia do Financial Times de hoje diz que essa lista inclui, para além das referências que têm sido feitas aos filhos adultos do presidente Putin, a lista inclui o chefe da empresa estatal russa Sberbank, Herman Gref, o oligarca do alumínio Oleg Deripaska, o CEO da plataforma de comércio eletrónico Ozon, o senhor Alexander Shulgin, que é o Alexander Shulgin, dessa plataforma Ozon, Boris Rottenberg, que é um dos parceiros de negócios considerados mais próximos do Kremlin, e ainda Said Kerimov, que controla a maior empresa de mineração do país, a Polius. De sanções e do impacto das sanções vamos falar um pouco mais adiante. Para já convidava o Bruno Moura Fernandes, o Head of Macroeconomic Research da COFAS, a trazermos aqui a apresentação que preparou para nos dar, de algum modo, o contexto para esta realidade que estamos a viver. Bruno. Muito obrigado, Ricardo. Sim, bem, como já disseste e como já sabemos todos, para já esta guerra tem problemas, vamos dizer, e consequências muito fortes humanitárias, não é? Mas também vamos ver consequências económicas que parece que vão ser cada vez mais importantes, porque, como também já disseste muito bem, as sanções são cada vez mais fortes, porque é verdade que ao princípio pensavam os países ocidentais que podiam fazer sanções que podiam afetar mais a Rússia e pouco a Europa, mas vemos que cada vez mais estão a ser mais duras as sanções. Ao princípio, é verdade também, intentávamos evitar impactar o setor energético da Rússia, porque sabemos que a Europa é muito dependente da Rússia e que também todo o resto do mundo, porque isso também é o que vamos ver, que depois não são só os países dos quais a Rússia é fornecedor, mas também todos os países, porque depois isto tem um impacto muito importante no comércio mundial e nos mercados mundiais, quando já falamos de energia, de metais e de produtos alimentares. E por isso vamos ver que as consequências são importantes e se calhar ainda vão ser mais, que como sempre estamos a atualizar as nossas estimações, porque claro, é muito difícil, uma pessoa intenta estimar sempre e ir o mais rápido possível, mas é verdade que esse panorama muda muito rápido e por isso sempre acho que temos de ser muito humildes e perceber que isso pode mudar muito rápido. Bem, os aspectos principais, se calhar é que, claro, a situação deteriorou-se muito rápido, que já são 42 dias, acho eu, que as tropas russas começaram a invadir a Ucrânia e depois calhar o problema mais importante, bem, em termos de guerra, não é? Mas também económicos, é que se desconhece como se poderá pôr fim a esta crise. Porque, por exemplo, os preços das matérias-primas tinham aumentado e muito durante o ano 2021, mas também sabíamos que era pela recuperação da atividade e que isso só ia durar, se calhar, uns meses e que depois, claro, a procura ia baixar e que então os preços também iam baixar, por isso é que falávamos de uma inflação temporária. O problema aqui é que se desconhece como é que vamos poder pôr fim a esta crise e que então os efeitos vão durar muito mais tempo e quanto mais durarem os efeitos económicos e os preços altos, então depois mais também vão durar os impactos
nas economias, na economia russa, claro, mas também nas economias de todo o mundo. Isso também é o que vamos ver. Claro, a primeira economia afetada, e também é o que vamos ver nas nossas estimações de impactos, é a economia russa, com a proibição de exportações de vários produtos, mas também, se calhar, agora vem do carvão para a Europa, do petróleo para outros países, como os Estados Unidos ou ao Reino Unido, também a desconexão de muitos bancos, dos 7 quase dos principais bancos, mas também, para já, por exemplo, a Gazprom Bank, o banco da energia e do gás russo, para já havia evitado as sanções, mas sabemos que em qualquer momento isso pode mudar. E também, claro, as reservas cambiais do Banco Central estão bloqueadas, e por isso é que a Rússia está quase totalmente isolada. Não sabemos se vai fazer default na sua dívida ou não, para já pode pagar, mas vemos que cada vez há mais sanções e provavelmente isso vai durar por um longo período de tempo. Porque o problema é que, claro, nem que assinam vamos dizer, um acordo de paz, pensamos que, claro, que a Rússia vai ficar isolada do resto do Ocidente, e por isso é que também temos que perceber isso, que a Rússia é quase 2 pontos do PIB mundial, o que é pouco, mas que é muito importante para alguns produtos, como o gás, o petróleo, e já vamos ver também os cereais, também os metais, e por isso esses mercados sim que vão se ver afetados durante muito tempo. Por isso é que a economia mundial também vai sofrer, e muito, porque o preço das mercadorias e os problemas de abastecimento vão fazer subir a inflação durante muito mais tempo, e também vão gerar uma estagnação da atividade. Por isso é que estamos a falar agora de estagflação, porque é um fenómeno que raramente vimos na história nos países avançados, porque sim, cada vez que havia inflação era porque havia muita atividade, muita procura. Agora estamos num panorama de inflação e de pouca atividade. E, claro, a Europa está na linha de frente desta nova crise, e vamos ver depois que todos os sectores serão afetados. Já mencionei os sectores nos quais, os mercados nos quais a Rússia é muito importante e vão ter um impacto, mas depois, pelas cadeias de abastecimento, vamos ver que quase todos os setores estão afetados. Mas então, claro, o primeiro problema, vamos ver, se calhar, e o principal, é que a Rússia é o segundo produtor de gás e de petróleo a nível mundial, e por isso é que o medo das rupturas de abastecimento fez subir os preços do petróleo e do gás, que estão a ser muito voláteis, que é verdade que subiram muito, vamos ver, a fim de fevereiro e a princípio de março, depois baixaram, mas vamos ver que também, por exemplo, o petróleo ficou muito alto e o gás também ficou muito mais baixo que, se calhar, do 25 de fevereiro, mas ainda está muito mais alto do que os preços que tivemos nos últimos anos. Isso temos que perceber isso, que estamos em 110 ou 120 euros, o que é 5, 6 vezes mais do que no momento normal. E vemos que, quando olhamos para os futuros, que são as previsões dos mercados, que, por exemplo, se você comprar gás para ser entregado daqui a 2 meses, ou 3, ou 4, ou daqui a 1 ano, vê os preços que pagam os atores. Então, vemos que os preços vão ficar muito altos, por em cima dos 100 euros, até abril de 2023. Então, temos gás que vai ser muito caro, muito caro, até ao fim do próximo inverno. Isso, claro, vai ter um impacto nos preços. Também sabemos que, se afinal a Europa decide proibir as importações de gás russo, aí já teremos outro problema, porque já o preço do gás vai ficar muito alto, lá por em cima dos 200 euros ou 220. Para já não estamos nesse cenário, mas ainda assim os preços estão muito altos. E se olharmos, porque o outro preço é o preço de referência na Europa, que é na Holanda, mas também sabemos que Portugal e Espanha têm o seu mercado maiorista, que é o MIBGAS, que é principalmente de Espanha, mas que vemos que os preços afinal seguem a mesma dinâmica, porque é verdade que, por exemplo, países como Portugal ou Espanha dependem muito menos do gás russo, dependem muito mais, por exemplo, de Nigéria, de Qatar, da Argélia, dos Estados Unidos, mas pronto, é igual afinal, porque
claro, os outros também países vão tentar falar com os outros fornecedores, buscar outro gás liquado, e então, afinal, os preços sobem em todo lado. E temos também que dizer que, isso vamos ver agora, que é verdade que alguns países dependem muito mais do gás e muito mais do gás russo, é o que vemos agora, por exemplo, que o gás é 25% do cabaz energético da União Europeia, que em alguns países, como Itália, Holanda ou Alemanha, ainda é mais do que isso. E por isso já esses países estão mais vulneráveis. Também outros países, como Espanha ou Portugal, vemos que não têm quase nada do gás da Rússia. Mas o problema é que, se proibirmos as importações de gás russo, ou se a Rússia decidir, vamos dizer, cortar os fluxos de gás para a Europa, isso significa que os outros países vão, com certeza, pedir alguma solidariedade aos países que vão ser menos afetados. E então, podemos pensar que, tipicamente, Espanha e Portugal, ou até França, vão ter que mandar ou deixar alguns gás, vamos dizer, liquado para o resto da Europa, como passou, por exemplo, na pandemia, que afinal países como a Alemanha pagaram, vamos dizer, para emitir uma dívida para financiar, vamos dizer, Itália ou Espanha. Por isso é que, afinal, é verdade, é importante ver quais são os países que mais estão expostos à Rússia, mas também temos que ver que, afinal, acho que todos vão ver-se muito afetados se cortarmos o gás russo, porque também, para já, as existências estão muito baixas e, por isso, todo o problema é que temos para já gás para um mês ou dois e durante o verão sabemos que precisamos de menos gás, mas temos que perceber que o problema é para o inverno que vem, porque se as inventorias estão baixas, afinal, o problema é que vamos ter claramente problemas de gás muito importantes no outono e no inverno que vem. Por isso é que também alguns países, como a Alemanha, o governo já perguntou às diferentes indústrias quais são as necessidades de cada indústria para perceber onde é que se podia apagar o gás ou cortar o gás para, claro, poupar um pouco e permitir que as pessoas possam, elas, conseguir consumindo gás. E por isso também pensamos que, por exemplo, depois de falarmos dos diferentes setores e que vemos os setores que mais utilizam gás no setor industrial na zona euro, vemos, claro, o setor energético, mas também são produtos químicos, metais, vidro, cimento, cerâmica e o papel também, por exemplo. Esses setores todos usam muito gás, que seja diretamente, ou seja, para produzir eletricidade, que afinal também serve para esses setores. Então, esses setores, por exemplo, o papel ou os produtos químicos seriam os primeiros a verem a sua produção suspendida durante uns dias ou umas semanas para tentar poupar gás e que afete isso um pouco menos a atividade. Por isso é que todos os sectores que gastam e utilizam muita energia também estão com um risco muito elevado. E também temos o gás, mas também temos o carvão, que, como o Ricardo já mencionou, a União Europeia parece que hoje vai anunciar a proibição das importações de carvão russo. É verdade que o carvão é menos importante no cabaz energético da União Europeia. Vemos que é 12%, então é menos do que os 25% do gás. Também é verdade, e é muito importante dizer isso, que temos produção na Polónia, também é mais importante, mas também no resto da União Europeia, e então, por exemplo, só depende, vamos dizer uns 5% do cabaz energético europeu de as importações de carvão. Também temos de ver que dentro disso depois temos 40% que vem da Rússia, então seria 2 ou 3%. Seria um problema para alguns países. Isto é o que vemos, que sim, as pessoas falam da Polónia, que depende muito das exportações de carvão russo e que utiliza muito carvão, mas vemos que produz muito também. Por isso, se calhar, países como a Eslováquia, como a Alemanha, estão mais afetados. E países depois, como a Holanda ou também a Eslovénia, estão mais afetados e mais impactados do que a Polónia, que produz o seu carvão. Mas, claramente, isto também
outro problema para a indústria europeia. E ainda mais porque, por exemplo, para os produtos metálicos, que eles sim utilizam muito carvão. Mas a parte da energia também é um grande golpe nos fluxos de muitas matérias-primas, porque como vem agora, a Rússia e a Ucrânia, mas também a Bielorrússia, são muito importantes na produção e nas exportações mundiais de trigo, de cevada, de milho, também de outros metais, como o paládio, se calhar nunca ouviram, mas que são muito importantes, por exemplo, na indústria automóvel, o níquel também que entra nas baterias dos veículos elétricos, que também se utilizava o cobalto, mas o problema do cobalto é que é mais caro e também genera mais poluição, então quase toda a indústria tornou-se para o níquel. Agora vemos claramente e vamos ver que os preços estão muito altos e que dependemos muito da Rússia. O alumínio, claro, é utilizado em quase todos os produtos e por isso vemos que ali temos um problema que não é só nessas indústrias, mas em quase todas. E também vemos que os fertilizantes também têm muitos problemas, porque a Rússia e a Bielorrússia também é muito importante. Então, isso vai levar a um rendimento menor na agricultura europeia e em quase todo o mundo. Isso depois vai ter consequências daqui a uns meses ou daqui a um ano ou dois. Por isso, temos impactos de curto prazo, mas também de longo prazo. E, claro, quando um país é tão importante na produção e nos mercados de tais produtos, vemos que depois o facto de que haja medo de rupturas do abastecimento faz com que os preços fiquem muito, muito altos. E vemos, por exemplo, que o óleo de girassol está 2, 3 vezes mais alto do que estava antes da crise. Também é o trigo, o milho, a soja também, e vemos, uma vez mais, que quando olhamos para o preço dos futuros, então, a que preço os mercados estão a comprar o trigo dos próximos meses e dos próximos anos, vemos que estão a comprar muito caro, que pensam que vamos ter problemas durante muitos meses e, se calhar, até durante muitos anos. Então, isso sim também é que vai ter um impacto muito importante, porque até, por exemplo, pelo preço da massa, ou, por exemplo, depois para nutrir os animais, vamos ter também outros problemas. E também nos metais é igual. Vemos que o preço do aço também na Europa subiu muito e sabemos que o aço entra em quase todos os setores, também na construção, o alumínio, o paládio, o níquel também. Então, a indústria, por exemplo, automóvel, vai ver-se muito afetado. E vemos que os preços do nitrógeno, o do fosfato também ficou muito alto, por isso os custos vão aumentar para muitas indústrias e muitas empresas. Isso é a mensagem que queremos fazer passar, que não só uma pessoa se pode concentrar num setor, porque afinal os custos irão aumentar, por exemplo, na indústria agroalimentar, como eu disse, vai levar também para um aumento dos preços da carne, os fertilizantes, menores rendimentos. No setor dos transportes, que ainda não mencionei, é igual, porque afinal o combustível representa 30% dos custos e claro, o preço do petróleo, e vamos ver que na Europa ainda mais está muito alto. Também o aumento dos custos para a indústria química, com os fertilizantes, mas também na indústria petroquímica, porque, claro, utilizam muito gás e muito petróleo para produzir nafta ou etano, e também na indústria automóvel, que, como vem, problemas nas fábricas ucranianas, isso, se calhar, também é o problema que na indústria automóvel dependemos muito das cadeias de abastecimento regionais e até mundiais, que faz com que, afinal, por exemplo, os fabricantes alemães iam buscar uns carros mais baratos na Ucrânia e que depois, quando começou a guerra, tiveram que fechar essas indústrias lá e as fábricas, e então isso levou com que haja escassez de alguns carros e que por isso já não se podia produzir carros na Alemanha. Então teve problemas
em quase todas as fábricas da Europa Ocidental. E também, claro, o problema é que antes faltavam semicondutores, e que, por exemplo, é o que entra nos chips. Nos chips. O problema é que os semicondutores estão fabricados com gás neon, que é um gás que quase todo está na Ucrânia e na Rússia. Por isso, outros problemas também para a indústria automóvel, pela escassez com certeza, muitas matérias-primas e o aumento dos custos também. E quando depois tentamos, vamos dizer, estimar o impacto dessa fatura energética e do aumento dos preços de quase todas as matérias-primas na atividade, no PIB mundial, vemos que cada vez que tivemos uma fatura energética tão importante a nível mundial, e também podemos pensar e esperar que o preço do carvão fique mais alto do que ao princípio do mês de março, agora que a União Europeia vai anunciar a proibição da importação de carvão russo, vemos que claramente que cada vez que tivemos uma fatura energética tão importante, tivemos um abrandamento muito forte da economia mundial, porque o que acontece? Quando é assim, acontece o que já está a acontecer em algumas indústrias nos países ocidentais, é que quando o preço do gás está tão alto e que então os custos estão tão altos, é melhor baixar um pouco a produção. Vamos dizer, parar uns dias, umas semanas, porque não é rentável produzir com este custo. E então, afinal, isto gera, sim, uma suspensão da atividade e, então, da produção. Já estamos a ver, também o que vai acontecer ainda mais, outra vez, se os preços continuarem assim tão altos. Então, por isso é que, se calhar não uma recessão global, mas sim uma forte desaceleração económica a nível mundial, porque é na Europa, como vamos ver, mas também no resto do mundo, porque o preço do petróleo está a ter muito alto para todos, e claro, os países que exportam petróleo já não estão tão afetados e até alguns vão se ver beneficiados, mas outros claramente vão pagar muito caro essa fatura. E como disse, as pressões inflacionistas estão ainda mais fortes na Europa, porque temos que pensar que, basicamente, todos os preços das matérias-primas, quase, estão denominadas em dólar. Então, por exemplo, também temos que olhar para a taxa de câmbio euro-dólar e vemos agora que, claro, antes, quando as últimas vezes tivemos um preço do petróleo tão alto, é quando o euro estava a $1,30 ou $1,40, então estava muito mais forte e as importações saíam mais baratas. Agora vemos que com o euro a $1,10, $1,10 ou $1,11, vemos que claramente sai muito mais caro importar o petróleo. Então o preço do petróleo está muito mais alto do que esteve, por exemplo, há 10 anos atrás ou antes da crise. Por isso é que, afinal, a inflação importada vai ser ainda mais importante na zona euro. E isso, claro, levou-nos a rever em baixa, descida, as previsões de crescimento na Europa e na zona euro. Como podem ver, pensamos que haverá 3 canais de transmissão. O primeiro, claro, é porque o problema é que com esta inflação, que vai ser 2 ou 3 pontos mais importante, mais alta do que sem a guerra, faz com que as pessoas tenham menor poder de compra. Então, o consumo privado também vai ser menor. Também, claro, o comércio externo vai ser perturbado pela guerra. E também podemos pensar que vai haver menor investimento empresarial, pela confiança económica menor, também pelos custos que vão fazer com que as empresas sejam menos rentáveis. Então, isso faz com que tenhamos inflação, mas também uma atividade menos dinâmica. E vemos claramente que em quase todos os países estamos a baixar as previsões de crescimento, não só na Alemanha e na Itália, que vimos que são os países que mais estão vulneráveis ao gás russo, também na Espanha e em Portugal, isso porque somos todos muito dependentes uns dos outros. Por exemplo, Portugal exporta 72% das mercadorias para o resto da zona euro. E também, se depois pomos o Reino Unido, estamos em 76%.
Então, claro, quando vende todas as mercadorias para o resto da Europa, se houver um abrandamento na indústria alemã ou na Itália, depois isso também afeta a França, também a Espanha e Portugal, e nem falar do turismo, claro. Por isso é que temos um abrandamento muito forte na zona euro e também vamos ver agora no resto do mundo. E claro, isso é uma estimação de que no caso das importações de gás da Rússia serem completamente suspensas, pensamos que podemos ter um impacto de 4 pontos. Então, que em vez de crescer um 4% como pensávamos antes da guerra, a zona euro, agora poderíamos chegar ao 0%, ou pelo menos a um nível muito, muito baixo, porque claro, se começarmos a suspender a atividade e muitas indústrias, depois podemos ter problemas muito mais importantes em termos económicos. Também por isso é que, para já, os líderes ocidentais e europeus estão a tentar encontrar sanções que não afetem tanto a atividade e depois é que continuamos a comprar o gás russo e a dar dinheiro à Rússia, e é verdade também que depois isso financia a guerra, não é? E faz com que as sanções sejam menos, que afetem menos a economia russa. Mas pronto, também porque senão vai haver problemas económicos muito graves em toda a Europa. E aqui são as nossas revisões das previsões de crescimento do PIB em 2022 por culpa da guerra. E como bem, basicamente, quando é azul escuro, são os países mais afetados. E vemos claramente que a Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia, a Tajiquistão também, porque tem muitos trabalhadores que estão na Rússia, também são os países bálticos, também Eslováquia, República Tcheca, porque, claro, também dependem muito do comércio com a Rússia, e depois vem o resto da Europa, porque, claro, como já mencionamos, estão muito mais expostos à economia russa. Depois também temos que dizer que todo o mundo quase vai ter um impacto pelo menos negativo, vamos dizer, de 0,5, 0,4, porque, claro, quando abranda a Europa, significa que depois todo o comércio mundial e toda a procura mundial externa também diminui. Então, temos exportações mundiais, até da China ou dos Estados Unidos, que também vêm afetadas. E também temos o outro ponto, que nos Estados Unidos, como a inflação pelo preço do petróleo e de outras matérias-primas está a ficar muito, muito alta, então a Fed, a autoridade monetária, vai ter que adotar uma política monetária muito mais restritiva, e isso faz com que, afinal, os outros países em quase todo o mundo também vão ter de o fazer, porque senão as suas moedas vão ver-se depreciadas, porque quando é assim, quando a Fed sobe e muito as taxas de juros, faz com que o dólar se aprecie muito, porque todos os capitais vão para os Estados Unidos. Então, os outros países têm que seguir o que faz a Fed, e também por isso é que vão subir as taxas de juros, e isso faz com que o crédito e a atividade nesses países todos também vai abrandar um pouco mais. Por isso é que estamos à espera de um impacto quase em todo o mundo, com poucos países a verem beneficiados por essa situação, que são os países do Golfo, claro, os que exportam petróleo e gás. Mas pronto, estamos a falar aqui de um impacto que, por muito provavelmente, vai ser mundial, mas que, outra vez, isso pode mudar em qualquer momento podemos também revisar ainda de maneira mais negativa as previsões, porque se o conflito, a guerra, durar muito mais tempo e que os preços, por exemplo, as sanções sejam mais duras, depois vamos ter preços mais importantes e efeitos negativos também mais importantes. Muito obrigado, Bruno Moura Fernandes. Ficou-me na memória aquela expressão já sabemos que é uma tendência, mas que se esperam novas reduções da descida, ou novas revisões da descida do crescimento do PIB nas próximas semanas e nos próximos meses, e também uma outra ideia que aqui nos foi deixada, que não estava muito ciente disso, para vos ser franco, que é a diversidade geográfica da dependência em relação ao carvão. Ou seja, não é apenas nos países da vizinhança imediata da Rússia,
tem países mais do sul, como Chipre e a Grécia, mas depois também tem a Dinamarca. Não esperava também que a Dinamarca tivesse uma dependência em relação ao carvão vindo da Rússia tão elevada. No tempo que temos para debate, gostava de começar precisamente pelas sanções, o impacto que podem ter, e recordo que antes das sanções que foram agora anunciadas ontem pela Comissão Europeia, e aquilo que os dirigentes europeus já admitiram que podem vir a ser reforços de sanções relativamente ao mercado energético, nós antes já tivemos o isolamento de bancos, já tivemos o congelamento de ativos da Rússia no exterior, inclusive o congelamento de reservas do Banco Estatal Russo. Tivemos também algo que ultrapassou aquilo que certamente Moscovo não imaginava que pudesse ter um alcance tão grande como está a ter, que é a quantidade enorme de grandes empresas que estão a deixar a Rússia, umas a anunciar a retirada em definitivo, outras a suspender a atividade. E a minha pergunta é essa, Bruno. Até onde é que pode ir este reforço das sanções? Ou seja, até onde é que é sustentável ir reforçando sanções, seja para quem as sofre, mas também para quem as aplica, porque incontornavelmente a aplicação de sanções também tem algum efeito de ricochete e de bumerangue que acaba por afetar também o Ocidente e a União Europeia em concreto. Pois, exatamente, é que isto, desde o princípio, também por isso, é que tivemos sanções que foram muito graduadas, não é que foram subindo e subindo, porque ao princípio, é verdade, a Europa intentou congelar, por exemplo, as reservas, pensando que isso, claro, não ia afetar o Ocidente, mas depois vimos que, por exemplo, o problema é que já não pode utilizar as reservas, ou a metade das reservas, mas o problema é que continuam a entrar reservas, dólares, pelo gás, pelo petróleo. Então, por isso é que depois deram conta disso os países do resto do mundo. Os Estados Unidos e a Inglaterra, por exemplo, decidiram proibir a importação de petróleo russo, que isso já teve repercussões no preço, claro, do petróleo a nível mundial. Isso porque os países da OPEP não, por exemplo, para já não aceitaram aumentar a produção, e por isso já está a ter consequências. Depois, é verdade também que esses países só são 10% das exportações de petróleo russo, e por isso é que depois a Europa sabe que pode afetar muito mais a Rússia, proibindo também as importações de petróleo, que isso também era os rumores que havia há 2 semanas atrás, quando o Joe Biden foi à Europa para o G7. O problema é que depois, claro, eles deram conta que ia ter um impacto muito importante, mas é verdade também que acho que mais a guerra dura e mais, por exemplo, vemos imagens como as que vimos este fim de semana, e mais os países europeus, pelo que vejo, estão dispostos a aceitar consequências e repercussões muito negativas nas suas economias, porque já, por exemplo, proibir o carvão russo, já sabemos que vai ter um impacto, que agora já estamos a falar de também proibir, se calhar, o petróleo russo, que é 60% das exportações de petróleo da Rússia. Isso também vai ter um impacto muito importante na Rússia, também na Europa. E estamos a ver, sim, como já mencionei, que se calhar porque as pessoas também estão mais indignadas, não é, com a situação, claro, os políticos acham que as pessoas estão mais dispostas a aceitar consequências mais difíceis. Porque, claro, já sabemos o que pode afetar ainda mais a Rússia. Porque, por exemplo, sim, que muitas empresas já foram embora. Também é verdade que pensávamos que o rublo ia depreciar-se mais, se depreciou, mas agora apreciou-se ainda mais quase nas últimas semanas, porque continuamos a importar o gás e o petróleo. Isso, claro, se calhar não está previsto. Então, sabemos que a sanção que poderia afetar realmente a moeda russa seria de proibir as importações energéticas, mas isso, claro, tem problemas. Mas estamos a ver cada vez mais uma disposição
dos países, e se calhar dos países mais expostos, como a Alemanha ou Itália, que num princípio não queriam, por exemplo, excluir os bancos russos do SWIFT, depois aceitaram e vemos que sim, estão cada vez mais dispostos a aceitar consequências económicas muito negativas na economia, bem, por razões políticas, não é? Mas de qualquer forma, já agora há um número que é interessante que acho que pode ajudar as pessoas a compreender. Em Bruxelas, já não tenho presente qual dos dirigentes europeus é que disse esta manhã, mas contas feitas, aquilo que a União Europeia gasta por dia em importação de gás e petróleo russo é o equivalente ao total da ajuda que já foi dada à Ucrânia, cerca de 1.000 milhões de euros. E, portanto, isto acho que é uma imagem muito forte. Por outro lado, aquilo que nos parece um consenso internacional no sentido de reforço de sanções à Rússia choca um bocadinho com a realidade quando vemos que o consenso não é tão global quanto isso. Isto é, se nós pensarmos na posição um pouco ambivalente da China, mas obviamente que a Rússia não é chamada para a equação, mas dos BRIC, não há nenhum dos BRIC que esteja disposto para o reforço de sanções. Para além da China, temos a Índia, o Brasil, a África do Sul. Nenhum destes países tem defendido o reforço de sanções. Isso não pode criar a médio prazo problemas ao Ocidente, que vai continuar ao Ocidente, entendido como União Europeia, Estados Unidos, Canadá, que vão acabar por estar, se calhar, se enquadrados num contexto mais global, podem estar sozinhos, entre aspas, no reforço das sanções à Rússia? Sim, porque isso é verdade que, por exemplo, desde que aconteceram, bem, essa guerra desde que começou, por exemplo, o preço do petróleo russo desceu 30%. Então, por exemplo, a diferença entre o petróleo Brent e o petróleo russo, que sempre tem desconto, mas de 1 ou 2% ou 5%, agora é 30%, porque, claro, os europeus já não querem o gás russo. Muitas empresas, pela questão de reputação, por exemplo, não querem gás russo. Isso, claro, o problema é que se ninguém quiser o gás ou o petróleo russo, bem, já não teríamos tantos problemas, mas a verdade é que países como Índia ou China estão a comprar o petróleo russo e eles até veem uma oportunidade, não é? De ver um petróleo muito mais barato do que pagam os americanos e os europeus. Isso faz com que, afinal, vão ser mais competitivos. E também por isso é que sabemos que, por exemplo, se houver proibição de importações de petróleo russo, afinal a Rússia vai continuar a exportar, vai exportar para a Índia e para a China, que sim, é verdade que outros países, uma pessoa pensa assim, mas então os países como a Arábia Saudita ou outros países assim vão exportar mais até para a Europa, mas a verdade é que não vai ser tão fácil, porque China se calhar vai importar de todos os lados e os países do Médio Oriente têm contratos com a Ásia, sabem que as perspectivas de petróleo, de consumo de petróleo na Europa são menores que na Ásia, porque lá temos um crescimento mais importante e se calhar ainda não estão a pensar em reduzir o consumo de petróleo, então eles têm interesses em continuar a exportar até a Ásia, não é? Para a Ásia. E o problema é que, então, se cortarmos as importações de petróleo russo, faz com que a Rússia vai exportar na mesma, se calhar mais barato para a China e para outros países, e que nós ficamos com menos petróleo, com consequências importantes, e isso tudo porque, é verdade, outros países, afinal, como não querem seguir as sanções dos países ocidentais, até podem ver beneficiadas pelas consequências. E isso também é verdade com o gás, mas um pouco menos, porque o gás é muito mais complicado, porque vai tudo com gasoducto e, por exemplo, de onde sai o gás que vai para a Europa, não é o mesmo lugar de onde sai o gás que vai para a Ásia, não há infraestruturas e são precisos muitos anos, 2 ou 3 anos, para construir realmente gasodutos. Mas sim, no caso do petróleo, é que sim poderia ter
claramente beneficiar aos outros países, que afinal permitem à Rússia ser menos afetada e também, afinal, eles serem mais competitivos. Ainda temos alguns minutos. Recordo que podem colocar questões aqui pelo chat, disponibilizado para o efeito. Bruno, com este enorme condicionamento da atividade económica russa, a Europa não estará a empurrar a Rússia para os braços da China, fazendo aumentar a já previsível futura dependência de Moscou em relação a Pequim, com os efeitos que isso acabará por ter num contexto mais global? Sim, é que já nos últimos anos era a tendência de que esses países, e China, claro, e muitos países, como por exemplo países africanos, estão a reduzir a dependência à Europa e aos Estados Unidos. Porque também é verdade que, bem, eles têm interesse, não é? Em ter mais, vamos dizer, fornecedores um pouco diferentes e tal, não? Para não depender, claramente, por exemplo, como antes, que se os Estados Unidos decidia uma medida contra o seu país estava totalmente isolado. Então, os países ficavam muito dependentes, não é? Do que queria fazer os Estados Unidos ou até a Europa. Por isso é que era uma tendência, e foi uma tendência que já vem desde os últimos anos. Mas sim, claramente, vamos ter uma aceleração. Mas já, por exemplo, há uns anos, houve um acordo entre o Banco Central chinês e o Banco Central russo para, vamos dizer, cambiar o yuan e o rublo, para tratar de evitar um pouco utilizar o dólar, não é? Por isso é que também a China quer utilizar, ou quer que a sua moeda seja utilizada em quase todas as transferências. Por isso, vamos dizer que isso só está a acelerar. Acho eu que não é algo que, assim, é muito novo. E também acho que temos que dizer que, afinal, já tínhamos imposto medidas, sanções contra a Rússia em 2014, depois do que aconteceu na Crimeia, e por isso é que também já a Rússia começou vamos dizer, a tornar-se menos dependente dos Estados Unidos e da Europa já nesse momento. Já tinham, por exemplo, já a dívida externa é muito menor do que era há 10 anos atrás, por isso eles intentaram já antecipar um pouco as consequências. O modelo económico que temos no Ocidente é um modelo que se baseia na confiança e na estabilidade para trocas comerciais livres, não é? Em economias abertas, digamos. Esse modelo, com a invasão russa da Ucrânia e com o impacto que está a ter na economia nessa perspectiva de trocas comerciais em sociedades abertas, em economias abertas, esse modelo também acabou por ser atacado. Portanto, podemos estimar um futuro com uma espécie de step back, de recuo nesse tipo de modelo de crescimento económico. Vamos passar a ter um modelo económico com maior intervencionismo do Estado nas economias, por exemplo? Sim, mas isso também já estamos a ver nos últimos anos. Tipo, quando entrou Trump, por exemplo, vimos que houve mais protecionismo, menor crença no comércio livre. Por exemplo, vimos um aumento... Algo que se agravou também com a pandemia, não é? A pandemia da Covid também agravou. Exatamente. Claro que, primeiro, vamos ver todas as medidas contra o comércio livre, que uma pessoa e muitos países deram conta que, se calhar, não tinham assim muito interesse em fazê-lo. Também há que dizer que a União Europeia é bastante protecionista em alguns produtos, por exemplo, e que, claro, e que viu que a China sim estava a abrir-se, mas nem tão rápido, e que então algumas empresas europeias e também americanas antes, e com depois Trump, com as novas medidas, também atacou um pouco a Europa. Vimos que cada um percebeu que, se calhar, tinha mais interesse em ter cadeias de abastecimento regionais e em ser um pouco mais protecionistas, para não perder o benefício dos últimos anos, não é? A não ser o único que tem um comércio livre e a economia aberta. E depois, houve sim, durante a pandemia, redescobrimos
vamos ver que o Estado podia fazer intervenções muito importantes e até nos habituamos a isso. É que durante toda a pandemia os Estados, vamos ver, fizeram medidas de apoio de uns 20 pontos de PIB na Europa e mais ou menos em todos os países avançados, e vemos que depois isso continuou, que até quando a pandemia baixou um pouco, as medidas continuaram, as ajudas continuaram, e que, por exemplo, agora com o preço, mas já também no fim de 2021, com os preços altos da energia, algo que agora é um fator, vamos dizer, que é devido à guerra e que por isso, se calhar, é um fator externo que as empresas não podiam antecipar, mas, por exemplo, no fim do ano de 2021, era um ciclo económico um pouco normal de recuperação, preços altos, mas que já os governos, outra vez, decidiram fazer intervenções e ajudar as empresas, as pessoas também. Então, é verdade que mudou, acho eu, a mentalidade com a pandemia. Se calhar antes dizíamos, não, são tantos milhares de euros, é que não podemos gastar tanto, e agora, claro, com a pandemia estamos a pensar noutra magnitude de ajudas, faz com que, afinal, sim, agora já estamos a pensar, bem, é um ponto de PIB de ajudas, mas afinal já nem é tanto, porque já gastamos muito mais antes, então vale a pena dar esse ponto de PIB a mais. Por isso, sim, claramente, vimos uma mudança muito importante. Temos aqui uma pergunta de João Mendes, que nos pergunta quais os maiores desafios, não sei se consegue responder a uma questão assim com esta especificidade, mas quais os maiores desafios para as empresas de moldes? É muito específico. Isso realmente é um pouco, já está fora um pouco do tema. Bem, de qualquer forma, estamos sempre, eu não sei em específico qual é o peso que esta guerra e esta crise pode ter neste setor, de forma particular, mas estamos sempre a falar quando se fala da Rússia, estamos sempre a falar do 5º maior cliente de exportações da União Europeia e do 3º maior fornecedor, portanto é sempre algo muito relevante. Sim, claramente é, e também, como já o dissemos, que todos os setores, afinal, vêm afetados, porque estamos a falar os setores são todos dependentes uns dos outros, como por exemplo, é verdade que, como já o mencionei, que pelo fornecimento de gás, então a Alemanha começou a perceber que, se calhar, o sector químico é o que aporta menos ao PIB e que utiliza mais gás, então se calhar vale a pena suspender a produção nesse sector. Mas depois eles disseram, a Bayer, sim, mas tem que pensar vocês que nós o produzimos, depois é plástico, depois entra na indústria automóvel, depois entra na construção, entra em quase todas as outras indústrias. Então, por isso é que, afinal, uma pessoa quando pensa em todas essas cadeias de abastecimento, nesse contexto, vamos dizer que os custos vão subir para todos, porque depois uns vão subir para os clientes e outros para os seus clientes também, e afinal, por isso é muito provável que tenhamos uma inflação que seja muito maior a que esperávamos e que não seja assim só energética. Muito rapidamente, já estamos em cima da hora, atrevíamos só a colocar mais esta questão do Paulo Santos. Em relação às sanções adicionais que permitam asfixiar a Rússia sem matar a economia da Europa, que tipo de medidas podem ser acrescentadas? É muito difícil para já, por exemplo, as sanções que tomaram os países ocidentais são contra as pessoas, contra oligarcas russos. Isso sim são medidas que, se calhar, não têm tanto impacto na economia russa, mas pode ter um impacto em algumas pessoas, em algumas decisões, é o que eles pensavam, não, ou esperavam quando tomaram essas sanções, que era, se calhar, com os oligarcas afetados, iam, se calhar, pedir ou fazer mais influência com o Putin para ele reduzir a sua intervenção,
Bem, para já não está a acontecer, mas é tipicamente o que querem fazer, ou se calhar com algumas empresas em particular, que não são tão importantes para a Europa, mas que sim são importantes para a economia russa. Sim, são esse tipo de medidas, porque depois, quando já começamos a atacar, vamos ver uns produtos dos quais são muito dependentes dos países europeus, aí sim tem repercussões dos dois lados, mas vamos dizer que ficam poucas opções, acho eu, que já as opções e as medidas que podiam ser tomadas sem ter grande impacto nas economias europeias e americana já foram tomadas. Agora, por isso é que é o mais complicado, se calhar, deixaram-no para o fim, mas também por isso é que agora estamos a falar de proibição de importação de energia, claramente, sim, isso vai ter impacto. Devolvo agora a palavra ao José Monteiro para encerrar este nosso webinar. José Monteiro. Muito obrigado ao Bruno e ao Ricardo. Uma vez mais, as nossas desculpas pelo ligeiro atraso, mas deveu-se a razões técnicas que também acontecem. A nota que eu queria deixar é que, de facto, temos que nos preparar para uma situação que tem bastante gravidade, é a nossa opinião. Não nos podemos esquecer que os russos, e pelo que estamos a ver agora das cidades que estão destruídas na Ucrânia, estão a destruir as cidades e também toda aquela agricultura, porque tudo o que é tratores, alfaias, está tudo destruído. Portanto, vamos ter um impacto significativo em tudo o que é cereais que venham da Ucrânia. A indústria automóvel, como já referiu o Bruno, terá impacto seguramente na indústria de moldes, porque está tudo muito ligado. Portanto, aquilo que nós antecipamos é uma situação complexa, adversa, e que vamos ter que estar preparados para atuar num ambiente de facto de grande incerteza, uma incerteza muito significativa e com uma visão de muito curto prazo, gerir o melhor possível os custos, porque aí é que temos que gerir muito bem as nossas organizações, evitar o máximo de custos desnecessários e gerir o negócio em função das oportunidades que vão surgindo. Agradeço a todos, de facto lamento não termos tido a oportunidade de ter o Bernardo Ivo Cruz, que nos daria de certeza um aporte muito grande nesta relação política que esta guerra está a provocar, seguramente que fará parte num próximo webinar. Despeço-me agradecendo e voltaremos em breve com mais temas, seguramente ligados aos impactos que esta guerra terá na economia, mas esperemos também que já com algumas perspectivas mais positivas do que aquelas que estamos a viver neste momento. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado.